Então, pessoal, mais uma vez, vamos dar continuidade aqui ao estudo dos trígonos, né? Como nós combinamos, então, a partir de agora nós vamos analisar as subdivisões aqui do trígono anterior, que serão 4 subdivisões, tá? Essa imagem aqui, ela ilustra a primeira divisão do trígono anterior, que é o trígono submentual, tá? A organização dele, né, conforme sendo um trígono, né, leva em consideração aqui um triângulo propriamente dito, né, nessa região, né, com duas margens laterais e uma inferior. A margem inferior aqui, ela seria formada pelo corpo do osso hioide, tá, que é o limite posterior desse trígono, e os dois limites laterais, cada um é formado pelo ventre anterior do músculo digástrico, tá? Então, dois limites idênticos, um de cada lado. Limite lateral, ventre digástrico, e o ventre é dado aqui pelo corpo do osso hioide. Esse trígono, ele configura uma exceção aos demais, considerando o fato de que ele é o único trígono ímpar da região cervical. Todos os outros trígonos são pares, existe um do lado direito, outro do lado esquerdo, com conteúdo praticamente idêntico, se for considerar a variação anatômica, né, mas o trígono submentual, ele é o único ímpar, já que ele está localizado no plano mediano, então ele vai ter metade do trígono no lado direito e metade aqui no lado esquerdo. De conteúdo aqui, nós podemos lembrar, né, que nessa região do trígono submentual estão o próprio músculo miloióideo, onde está a seta apontando aqui, né, a ráfia miloióidea, ela fica no centro do trígono submentual. Além desse músculo, nós teríamos ainda a posição dos vasos submentuais, que são aqueles que darão origem às veias jugulares anteriores, como nós vimos lá no estudo da região cervical, né? Aqui em cima a gente tinha os vasos submentuais, que a cada lado vão dar origem a uma veia jugular anterior, né? Se for considerar aqui o padrão normal. Além disso, né, em todo esse espaço aqui do trígono submentual também podem existir, né, em número variante, um grupo de linfonodos que são chamados de linfonodos submentuais, ok? Próximo trígono, então, aqui para nós analisarmos, também na região cervical, é esse daqui que está em verde, o trígono submandibular, tá? Nessa primeira imagem aqui que nós vimos, o trígono submandibular é aquele que está aqui a cada lado do trígono submentual, né? É aquele que vai ficar basicamente entre os seus limites, né? Vão ser os ventres posterior e anterior do músculo digástrico, além da linha, né, que acompanha aqui a margem inferior da mandíbula, do corpo da mandíbula, e a margem posterior do ramo da mandíbula. Esses vão ser aqui os limites ósseos, margem inferior da mandíbula, ou a base da mandíbula, né, e a margem posterior do ramo, além dos dois ventres do músculo digástrico, o ventre posterior e o ventre anterior. De conteúdo desse trígono, nós vamos analisar aqui nessa imagem, nós vamos ter uma série de estruturas importantes aqui dessa relação dos trígonos cervicais. Obviamente que a maior delas é muito clara, né, aqui é a posição da glândula submandibular, em especial a parte superficial da glândula submandibular, já que a parte profunda dela está na região sublingual. Uma outra relação aqui importante é o próprio músculo miloióideo, que também vai estar no fundo desse trígono, tá? Além dele, existem aqui nessa imagem, né, os linfonodos submandibulares, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3,
4 linfonodos submandibulares, né, o número deles varia conforme, né, a característica do indivíduo, considerando aqui, né, as cadeias linfáticas da região cervical, esse grupo seria um dos mais importantes, já que ele representa a cadeia linfática, a segunda cadeia linfática, né, de drenagem da região da face especificamente, e todos os processos, né, infecciosos da região facial, principalmente da cavidade nasal e oral, eles vão repercutir, né, sobre o volume, né, do infarto desses linfonodos. Uma outra estrutura aqui relevante dessa região são, na verdade, os vasos faciais. Vejam que cada um deles vai manter uma relação diferente com a glândula submandibular, né? A veia facial, que está vindo lá da região da face, ela cruza superficialmente aqui a glândula submandibular, enquanto a artéria, ela passa profundamente, né? Considerando aqui um mecanismo de proteção, na verdade, do corpo, né, em relação ao vaso aqui mais nobre, que seria a artéria facial. Nessa outra imagem, nós conseguimos ainda observar essa mesma relação, né? A veia facial superficialmente, a parte superficial da glândula submandibular, e profundamente a ela, passando aqui a artéria facial, né, entre a glândula e a mandíbula. Nessa imagem aqui, né, só para revisar, então, nós ainda temos, né, no trígono, os linfonodos submandibulares, seus limites, né, que seriam aqui justamente a mandíbula e o músculo digástrico, que nessa imagem aqui tem somente o tendão dele. No fundo do trígono, o músculo miloióideo, né, e superficialmente no trígono, esse músculo aqui, ó, que é o músculo platisma, né, que cruza lá em direção ao pescoço. Ok? Então, lembrando lá do conteúdo, né, a veia facial, superficialmente a parte superficial da glândula, a artéria facial, profundamente a glândula, os linfonodos submandibulares, o músculo miloióideo, e nessa imagem aqui também ilustra a parte posterior da glândula parótida, que também está no interior desse trígono, ok? Vamos para o próximo, então, aqui, que será o trígono carótico, que, como o próprio nome já indica, o seu principal conteúdo está aqui, que é a própria artéria carótida comum, na verdade aqui, né? Artéria carótida comum. É nesse trígono que a própria artéria carótida comum ela vai se subdividir em artérias carótida externa, que está aqui, e a interna, que está um pouco profundamente. E os primeiros ramos da própria artéria carótida externa, eles são emitidos no próprio trígono carótico, que são aqui a artéria tireoide superior, e dá para ver aqui um resquício dela, a artéria lingual. Né? Se eu der um pouquinho de zoom aqui, dá para a gente observar esse pequeno tronco aqui, em cima da ponta da seta, que está saindo em direção profunda, né, em relação à musculatura supraioide, que seria justamente a artéria lingual. Além da carótida comum, carótidas externa e interna, a artéria tireoide superior e a artéria lingual, vão preencher esse conteúdo o nervo vago, que está aqui em amarelo, e a veia jugular interna. Nesses são aqui, então, os 3 principais elementos do trígono carótico, né, que vão compor, na verdade, o feixe vasculonervoso do pescoço, né, artéria carótida comum, nervo vago e a veia jugular interna. O último trígono, nessa imagem aqui, só para enfatizar, né, a posição lá da artéria carótida comum, no nível da sua bifurcação em externa e interna, e os 2 primeiros ramos aqui da externa no trígono muscular, né, a artéria tireoide superior e a artéria lingual, ok? O último trígono, agora sim, da região anterior, que é esse que está aqui na cor azul,
vai ser o trígono muscular. Na verdade, aqui o azul deveria estar cobrindo essa parte aqui também, tá? Esse trígono muscular, como o próprio nome indica, seu principal conteúdo será de músculos, que no caso aqui são os músculos infra-ióideos, né, que são eles, o músculo aqui externo ióideo, o ventre superior do músculo homoióideo, e por baixo deles, o músculo externo tireoideo e o tíreo ióideo. Além desses 4 músculos, estão aqui no interior do trígono muscular, vão estar aqui no interior do trígono muscular também a própria laringe e a glândula tireoide, certo? Além dos músculos, então, infra-ióideos, a laringe e a glândula tireoide. Dos músculos infra-ióideos, a única exceção, né, o único músculo infra-ióideo que não está no trígono muscular é o ventre inferior do músculo homoióideo, já que ele vai estar no trígono posterior. Todos os outros, né, o ventre superior do homoióideo, externo ióideo, externo tireoide e o tireoide, vão estar no trígono muscular. Superficialmente, a laringe, que estaria aqui nessa região, e a glândula tireoide, que vai estar um pouco abaixo. Além da própria traqueia, que vai estar aqui profundamente, né, os primeiros anéis traqueais profundamente no interior aqui do trígono muscular, já no nível lá da fúrcula external. Ok? A partir de agora, então, nós vamos seguir para o próximo vídeo, que vai analisar os detalhes do trígono posterior. Tudo bem? Vamos lá para o próximo?